Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema: a obra-prima de Deus, baseado no livro de Gênesis, o capítulo 2, versículo de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou, ele passou a ser alma vivente. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, 26 até o 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre as plantas, as ervas, as frutas, os legumes, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, sobre plantas, ervas, frutas e legumes. Meu amado irmão, minha irmã, minha amiga, o Senhor, Ele formou o homem do pó da terra. E a Bíblia diz que o Senhor soprou nas narinas desse homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 28, porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, o Senhor fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, meu querido, a única criatura que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o homem, foi a mulher. Nenhuma outra criatura foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas somente os seres humanos. Meu amado irmão, minha irmã, o homem, o ser humano não descende do macaco. Isso é uma aberração. O ser humano descende de Deus. Quem criou o ser humano foi Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E o Senhor falou: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre as plantas, as ervas, as frutas, os legumes, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, meu querido, Deus criou o ser humano para dominar e não para ser dominado. Porque tudo aquilo que te domina te escraviza. E Deus, Ele não tem escravo. Deus tem servo, Deus tem filho, Deus tem amigos. Deus não amarra, Ele desamarra. Deus não prende, Ele solta. Deus não escraviza, Ele liberta. Está escrito em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus criou o homem para dominar sobre plantas, ervas, frutas, legumes, sobre toda a terra, sobre todos os répteis
que rasteja pela terra, sobre os animais domésticos, selváticos. Mas, infelizmente, o homem é dominado pela cana que produz a cachaça, pela uva que produz o vinho, por uma planta chamada maconha. O homem, ao invés de dominar, ele é dominado. Mas aqui fala, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, o macho, a fêmea, o macho se completa na fêmea, a fêmea se completa no macho, e os dois se completam em Deus. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem, e os dois dependente do Deus Todo-Poderoso. E continua, e Deus os abençoou. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, a primeira coisa que Deus fez foi abençoar. Porque o prazer de Deus é de nos abençoar. E a maior bênção de Deus para a raça humana, para a humanidade, é a salvação, é o direito de vida eterna, é o direito de morar nos céus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que a bênção de Deus venha estar sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto sagrado revela um momento especial em que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem é a obra-prima de Deus. O homem não é um produto da evolução, e sim a coroa da criação divina, e foi formado para a glória de Deus, formado do pó da terra. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus escolheu o pó da terra como matéria-prima para formar o homem. Sendo feito do pó da terra, o homem não tem do que se gloriar, a não ser no Senhor que o criou. Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor e saber que o Senhor, ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas ele agrada, diz o Senhor. Então, misericórdia, juízo e justiça na terra. E você tem procurado agradar o Deus Todo-Poderoso? Muitas vezes agradamos o esposo, agradamos a esposa, e temos que agradar mesmo, agradamos pessoas, mas a pergunta é simples: estamos agradando a Deus através do nosso comportamento, procedimento, através das nossas atitudes? Em Gênesis 18, 27, Abraão, o nosso pai na fé, foi o primeiro homem a reconhecer que era pó e cinza, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Quando Abraão estava intercedendo por Sodoma e Gomorra, e ele fala com o Senhor: se lá tiver 50 pessoas justas, vai destruir? E o Senhor falou: não, por causa de 50 justos, não destruirei essas duas cidades. E foi descendo para 40, 30, 20, até chegou no número 10. Mas lá não tinha 10 justos, e por isso Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado, por causa da depravação sexual, e o mundo que nós vivemos está pior do que Sodoma e Gomorra. Então, meu irmão, minha irmã, a vantagem de ser formado por Deus do pó da terra é o que o Senhor conhece a nossa estrutura
e Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Então, Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos frágeis. Então, meu irmão, nós somos fracos, mas Deus é forte. Nós somos frágeis, mas Deus é todo-poderoso. É por isso que precisamos viver na dependência desse Deus. O Salmo 113, 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E por isso pode compadecer-se de nós, assim como um pai se compadece de seus filhos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, no Salmo 103, versículos 7 e 8, o salmista afirma que Deus levanta do pó o pequeno e do monturo ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus pega Davi do pasto e coloca ele para ser rei. Deus pega José, que era um pastor de ovelhas, e coloca ele para ser governador no Egito. Então isso é trabalho para o Deus Todo-Poderoso. Em Isaías 64, 8, o profeta escreveu dizendo: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Então nós somos obra das mãos de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, mesmo o homem tendo sido feito do pó da terra, Deus amou esse homem de tal maneira, de uma maneira inexplicável. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos confiou um grande tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então, quando Deus criou eu, você, nós, quando Deus criou o ser humano, Deus fez o homem de um barro especial, de modo que o oleiro divino pode manuseá-lo bem e refazer novamente o vaso que foi quebrado pelo pecado, criando um novo homem que vai viver uma vida pura, santa e perfeita ao lado do Senhor, um novo homem que vai andar em novidade de vida. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que fizeram tudo novo. Então recebe o novo de Deus. As coisas velhas se passaram. Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Recebe o novo de Deus. Vem andar em novidade de vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica com Deus.